Bem-vindos! Mais uma semana juntos aqui no Caso a Caso. Tá chegando pela primeira vez? Então faz assim, ó. Inscreva-se no canal do Paulo Matias. Dê um like na live para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo vale a pena. E vem aqui pro nosso chat, porque o Terráqueo já chegou. A Érica Leite tá por aqui e já está pedindo informações sobre o caso Miriam Brandão, que aconteceu nos anos 90. Calma, gente. Aqui temos um quadro novo que acontece ao final da nossa live. É o Pinga Fogo. Vocês podem perguntar aí sobre todos os casos diferentes desses que a gente vai contemplar no programa de hoje. Então, calma, fica com a gente, vem pro chat e vamos cobrir aqui os nossos escolhidos, né? Os casos escolhidos para o dia de hoje, nesta mesa de mulheres superpoderosas, apenas meninas, mulheres hoje. Claro que ela está aqui, Carla Albuquerque, já está checando informações, já está com sua água com gás, essa mulher. Adoro água de bolinha. Quem conhece Carla sabe. E vocês sabem que eu a apelidei carinhosamente de meu Google do crime. Mas não é só meu, né? De todos nós. É de uso coletivo. Nossa, maravilhoso. Isso, né? A pessoa é de uso coletivo, né? Então, mas né? A E é maravilhoso. É de uso coletivo, exatamente. Carla tá aqui e a Alessandra Moraes, a nossa perita, que vai nos ajudar a entender os casos de hoje. Prazer enorme começar a semana já com essas duas poderosas, maravilhosas. Não, você que é poderosa. Hoje eu acho que a Alessandra vai ser incrível aqui para elucidar esses casos que, enfim, tiram o sono da sociedade, né? O primeiro deles é a história daquela criança, gente, mantida em cárcere na cidade de Sorocaba. Agora a gente tem novas informações divulgadas sobre o caso e a gente vai entender tudo isso direitinho aqui. Depois tem a história do corpo encontrado em uma mala no Rio Grande do Sul. A gente chegou na sexta-feira a comentar sobre isso, porque teve um outro corpo encontrado em Santos, né? Sim. Aqui na Baixada Santista. A gente falou na sexta-feira. E aí a gente fez a ligação, porque o pessoal do chat, muito atento, percebeu aí que era parecido, né? Tinha um corpo numa mala encontrado em Santos, uma mala fechada que as crianças abriram com o código ali no lugar, mesmo lugar que estava a mala, uma coisa estranhíssima. Mas aí a gente também puxou o caso do Rio Grande do Sul e a gente vai trazer mais detalhes exatamente deste caso. O criminoso, que é uma pessoa com traços calculistas, meticuloso e com uma vida pregressa aí no crime. Então, vamos falar sobre isso hoje. E para fechar, a gente tem o assassinato desse personal trainer e fisiculturista que foi parar, inclusive, até na mídia internacional. Até os gringos estão falando aqui desse caso. Ele foi morto pela namorada em Santa Catarina. Então, prontos? Já pegaram o chazinho, o café? O pessoal que costura aqui acompanhando o programa, no Caso a Caso. O pessoal que faz crochê também tá junto. Os crocheteiros do Brasil, crochê e crime. Tricoteiros, crochê. E os investigadores, Os né? costureiros. Leve, né? Olha só, Sim. Paulinha, antes de começarmos, eu preciso falar, encontrei com uma pessoa que faz design, costura e nos assiste ouvindo crime. Tá Veja vendo? só. Há pessoas criativas Sempre. que estão atentos e também criando. Então, se você é uma dessas pessoas, muito obrigada. Não esquece de deixar o like. Vem pro chat já quase aqui. Vamos chegar a 100 pessoas. Dani Salazar chegou. Tereza Cristina por aqui. Ângela Maria também. Caio Brito. Vamos que vamos. Carla Brito. Eu tô assim, lendo já tudo errado, já logo na segunda. Começando com o caso da garota. Essa criança resgatada em Sorocaba, gente, olha isso. Temos aí novos detalhes chocantes. Essa menina de 6 anos que foi mantida em cárcere privado pelos pais. Ela estava isolada do mundo exterior desde os 9 meses. A gente tinha uma dúvida aqui, né, quando surgiu o caso. Será que ela está há quanto tempo isolada? Então, desde os 9 meses de vida. E a consequência disso é que ela não sabia falar. E também vivia em condições degradantes. Ela não sabia falar e também não conseguia comer comida sólida. Também tinha esse detalhe aí perverso. Era mantida nesse ambiente de total negligência. A polícia e o conselho tutelar chegaram ao imóvel depois de uma denúncia de vizinhos. E a denúncia não era exatamente relativa à criança. Parece que era mais relativa a como o marido tratava a esposa.
que era teve quem a cabeça aparecia. raspada, que era quem saía para vender pães e não podia voltar para casa se não vendesse tudo. Então foi meio por causa dessa relação que os vizinhos acabaram fazendo essa denúncia. E aí a menina é encontrada suja, apática, desnutrida, sem qualquer desenvolvimento de fala. Segundo a delegada Renata Zanin, os pais proibiram o contato dela com parentes desde os 9 meses. A criança nunca foi na escola, não foi vacinada e só se alimentava por meio de seringa com líquidos. Ao sair de casa, se mostrou deslumbrada com o mundo, reagindo de forma atípica a cores e objetos simples. A gente ficou muito dilacerada com essa história aqui já na sexta-feira, Sim. porque, né, num mundo assim de hoje, a gente imaginar que consegue se fazer isso com uma criança, aprender que nem um bicho, né, Alessandra? É pior, chocante. porque você não faz isso com desesperador. bicho também, não é? Não, é verdade, nem com bicho. Nem com Mas bicho. assim, pensando que com bicho fazem tantas coisas, né? A gente tem até um mercado de carne, de aves, esse tipo de coisa, de ovo. A gente sabe que não é o ideal, mas acontece. É que- Agora, com uma criança, gente. É que, Paulinha, fazem coisas até muito piores com crianças. É que nem tudo vem à pra tona. imprensa, para mídia. Mas aqui, a Alessandra que está do meu lado, que trabalha, né, com a perícia também, já fez vários locais de crimes. E aí ela já viu coisas que são assustadoras. Eu até outro dia estava falando para Paulinha sobre o caso lá da favela Alba, Sim. que a Alessandra fez esse local de Eu crime. fiz o primeiro, né? Depois vieram outras equipes e aí a gente começou a achar corpo. E aí, assim, eram vários corpos concretados. Então, assim, quando a gente fala que a polícia vê coisas que são inimagináveis. Então, você veja, ele usava a casa dele para matar as pessoas e concretava ali dentro do próprio imóvel. Então, quando você olha uma criança que está nesse estado de extrema vulnerabilidade, né, indefesa, passando por essa tortura pela mãe e pelo pai, e aí quando você vai até tentar entender o que de fato aconteceu dentro daquele contexto familiar, porque não é comum e não é normal. Aí depois chega ainda a informação que essa menina estava completamente... A única coisa que ela tinha acesso eram meia dúzia de... acho que nem eram 2 ou 3 brinquedinhos, um celular, e ela acessava pornografia. Pornografia isso também foi adulta. muito Ela acessava. Né? Isso E aí é a gente muito- vê uma criança, né, num isolamento social absoluto, com déficit de desenvolvimento gravíssimo, né, com a síndrome da criança invisível, que a Ale pode explicar também, e esse risco, né, de transtornos duradouros, porque quando a gente pensa na questão do desenvolvimento dessa criança, dessa ponte, né, que é inicial do começo de vida, Primeira infância. que tudo isso foi perdido. Então, assim, ela não fala Não socializa. direito, ela grita, ela emite uns sons, ela não come comida sólida, ela é uma criança que não teve acesso, né, a uma higiene correta, o cabelo dela o cabelo dela todo teve que ser cortado, grudado. porque ele nunca foi limpo. Né? Então, acabou gerando um nó ali. E nas imagens que a gente vê, cortando, ela gritando, ela assustada, né? E as pessoas ali tentando cuidar, uma menininha que não fala. Nós não sabemos se ela tem alguma deficiência anterior a isso. Né? Pode ser até que seja uma criança ainda mais vulnerável, que esteja aí dentro do espectro autista ou tenha algum problema. E isso foi agravado pelas condições em que ela se encontrava. Né? É muito triste porque eu já vi coisas até piores com crianças, infelizmente. E aqui o que eu reforço, que a criança ela é vítima várias vezes, pela ação de um autor e pela omissão de todo o entorno. O que eu vejo aqui é que essa mãe, ela também era vítima desse homem. Só que a criança era vítima da mãe e do pai. Não é? Por mais que a mãe estivesse coagida, com medo e já até passando por profundos transtornos psicológicos graças a essa relação coercitiva, abusiva,
também sofria tortura, né? A gente sabe que a mãe teve a cabeça raspada, usava aí roupas masculinas, ela estava ali numa situação extremamente abusiva. E acho que tá ainda, porque Está. parece que ela não Não, ela nega. não consegue dizer que Não, ali havia ela algum tipo de nega, abuso, né? E Ela não essa- consegue. Mas essa negação, ela é importante até para entender que, assim, o que os policiais explicam, né? Porque uma pessoa, quando ela é pega, ela vai tentar ganhar narrativa. Então, ela vai contar uma história triste, ela vai tentar dizer que não foi ela. Né, a gente vê, né, muito a questão da manipulação. No caso dela, é o contrário. Ela não está manipulando, ela realmente não está entendendo. Porque dentro da cabeça dela, alguma coisa aconteceu, que aí a gente vai precisar muito da psicologia criminal, da psicologia forense. O que foi desligado ali dentro? Que ela só dava respostas assim: ainda não deu tempo. Mas eu vou ver isso. Então, assim, são respostas meio sem sentido, sabe? Mas não é de uma pessoa que está louca, é uma pessoa que está dissociada. Então, aconteceu um rompimento. A questão é entender se ela sofre de algum transtorno, Que pode acontecer se também. ela sofre de alguma doença mental, ou se ela estava dentro de uma relação tão abusiva, também tão violenta, que ela passa a viver uma realidade que é paralela, que ela não consegue... Então, é assim, sabe o que é triste nesse caso? Que possivelmente a gente vai estar diante de uma vítima que se transformou em uma agressora. Isso torna tudo muito mais complicado, porque ela também pode ser vítima, mas ela também é agressora, correto? Corretíssimo, né? Então, quando a gente fala numa vítima de uma relação abusiva, a culpa nunca é da vítima. A culpa é sempre do agressor. Mas quando a gente fala em qualquer relação, ambos têm responsabilidade. Por se manter, por perdoar o agressor cada vez que ele volta. Claro que a gente não está falando em culpabilidade, mas é uma dinâmica disfuncional. Para uma relação ser disfuncional, a dinâmica do casal tem que ser disfuncional, tem que ser tóxica. Então, sim, ela pode não ter transtornos, mas esse mecanismo de dissociação até como uma defesa psicológica em relação à dor. Ela pode negar por medo da retaliação. A gente não sabe quais tipos de abuso essa mulher sofreu. Físico, psicológico, emocional, sexual, possivelmente todos esses. Financeiro, né? Já que ela tinha que trabalhar para vender todos os pães e não poderia voltar sem vender tudo. E possivelmente, mesmo vendendo, ela deveria ser vítima de abusos físicos, sim, né? De violência física e sexual. Então, é um cenário muito complexo. Eu vi também gente culpando a família. Mas como que o resto da família não viu? Ora, se um casal adulto maior se isola de todos os demais, fica complicado a gente tentar culpabilizar o resto. A gente não sabe se são pessoas que moram longe. Com certeza, essas pessoas não sabiam do que estava acontecendo ali. Se não teriam tomado uma atitude. Nem os vizinhos sabiam da criança. Isso Olha é como isso é perturbador. grave. Era tão escondido, né? Era tão... muito perturbador. É assim, é o que a família aponta, Ale, é que depois dos 9 meses Muito de novinha. nascimento dessa criança, eles perdem o contato. E aí, de novo, se são 2 adultos maiores, imputáveis e responsáveis, entre aspas, o que a família pode fazer? Nada, não pode fazer Se a pessoa muita coisa. resolve cortar o contato, ela tem o direito de cortar o contato. Ninguém é obrigado a conviver com quem não se quer. Né? Mas aí temos uma questão que a gente também precisa levantar. Por que esse contato foi cortado? Sim. O que É aconteceu? uma técnica E se era do a família manipulador. dele, era a família dela, porque se for a dela, faz Mas parte será desse que jogo Faz também. parte do isolamento da ela vítima. quis É. cortar o contato. Porque assim, a gente precisa entender, quando a gente é um caso tão novo, né, em todos os sentidos, e assim, de novo, por que esse casal, completamente disfuncional, né, e eu vejo muitas questões em relação ao pai, por que essa mulher aceita cortar o contato com essa família? Gente, pode Isso que a ter gente até- pode tentar... Enfim, a gente não tem essas respostas e tudo aqui é uma conjectura, tá, gente? Simplesmente... Aconteceu alguma coisa com essa família? Essa família fez Essa alguma mulher coisa? pode ter tido até uma depressão pós-parto, Sim. que a fragilizou, a deixou Não, mas também... é mais do que isso. A gente também tem, assim... Eu não estou dizendo que aconteceu aqui, tá? Com essa família, porque a gente não sabe. Mas tem pessoas que rompem com as suas famílias até porque também viviam
relações Ambientes abusivas. pode ser. Aí, o que acontece? As pessoas, infelizmente, elas replicam isso. Então, Elas aceitam isso nas suas vidas de alguma forma, né? Enfim, a única maneira de eu enxergar a família é através de contextos abusivos. Eu acabo procurando um marido abusivo. Então, tem um monte de cis. Agora, pode não ser nada disso. Pode ser que antes era uma família super amorosa, querida e maravilhosa. Simplesmente, alguma coisa aconteceu naquele contexto que eles romperam. Mas, este rompimento, que é muito abrupto, né? Principalmente quando você tem um filho pequeno. Sim. Né? E a gente sabe muito bem disso. E principalmente no Brasil... as famílias, nós somos muito apegados, né? Nós temos aquela coisa, né, do sangue, nosso sangue é latino, então a gente vai lá, a gente oferece colo, quer ajudar. É diferente, se a gente tivesse, sei lá, numa família americana, é muito natural que, tipo, quem pariu o Mateus que o embale, entendeu? Não tem essa coisa de vovô e queridinho. Tem uma autonomia, né? Não, é assim, você que se vira, o filho é teu, a vovó vai passar lá para, oi, tá legal? Não, aqui é diferente. As famílias, elas são muito presentes. Então, é algo que a gente também precisa entender. E não tem nada a ver com classe social. Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm pouco dinheiro, é uma maneira de ser do brasileiro. A gente é muito solícito, quer ajudar, quer estar presente, quer fazer, quer acontecer. É uma característica bonita e positiva. E quando a gente vai parar para pensar, né, até porque não dá para se basear no contexto americano, né, que é a nossa grande literatura de pesquisa, porque as famílias americanas são diferentes. Os filhos vão e, tipo... Até mudam de estado, né? Os Bem avós comum. até chegam para fazer visitas. Mas não Thanksgiving, não junta tem aquela todo coisa mundo. de você chegar e falar, ai, fica aí com meu filho, sabe? É raro isso. Aqui não, aqui é muito comum, né? Até porque é da cultura brasileira. É isso que eu acho que a gente tem que entender. Sim, mas eu acho que a gente pode aproveitar essa situação para chamar atenção com alguns discursos. Né? Não é só a Carla que me manda vídeos absurdos. Eu tenho outros amigos da psicologia Amanda, também, né? É um Porque grupo assim, que eu você acho que a tem. gente tem umas pessoas que estão De tentando pessoas me absurdas. enlouquecer. E aviso que elas estão conseguindo, parabéns. É. Mentira. Porque, assim, alguns discursos, principalmente na internet, que vão muito de encontro com a manipulação narcisista. O que ele começa a falar para a vítima? Olha, essa sua mãe tá com inveja do nosso amor. A sua irmã deu em cima de mim. A mulher dentro de um ciclo abusivo ou com um homem narcisista que começa a fazer psicoterapia, o cara começa a falar mal da psicóloga, do psicólogo. Olha, tá com inveja. É porque ela é mal amada, ela tá com inveja de você, ela tá tentando te separar de mim. Por quê? Porque uma vítima de abuso, quando começa a entender o que acontece, ela sai fora. E aí o cara vai lá, bate, agride, xinga e etc. E aí, nesse momento que a psicologia vai agir. Entre o auge da agressão e o pedido de desculpas. Que é nesse momento que a vítima tem a única possibilidade de controle da situação. De voltar ou não, perdoar ou não. E aí, a hora que a vítima fala, chega, deu, acabou... Aí ele vai falar, é culpa da sua psicóloga, é culpa da sua mãe, estão te envenenando contra mim, esse psicólogo aí quer ficar com você, ou a psicóloga deu em cima de mim. Eles falam isso. É um jogo. Isso você está falando na melhor das situações, alguém que está buscando ajuda, né? Que quando aí a pessoa gente tá tem na acesso pior situação. E quando a pessoa percebe que tem alguma coisa errada. Vai buscar alguma coisa para melhorar. Sim, essas mulheres, elas vão procurar a psicoterapia para elas melhorarem e não dispararem a violência, porque elas se culpam. Então, elas vão se entender para que elas não deem o start na violência. Percebe que já vem uma distorção cognitiva quando elas chegam no consultório. E às vezes leva muito tempo até a mulher começar a perceber que ela não tem culpa. Que a culpa é dela. Que o único processo decisório que ela tem é decidir voltar ou não, ficar ou sair. Porque ele não vai mudar. Mas ela tem também, né, algumas características ali da síndrome da mulher maltratada, né? Tem várias. Que tem até uma... síndrome de Estocolmo nessa brincadeira. Que é assim, que é a capacidade... Ela não consegue agir fora da lógica do agressor, né? Essa é a síndrome da mulher maltratada. Então, a lógica é dele ali, né? A dominância é dele. E isso é muito triste quando a gente ela não entende isso. Né? Muitas mulheres também, elas vão buscar sempre o inacessível. O cara que é difícil, o cara que não tá afim dela. Ela entrou numa dinâmica que ela não entende o que é um afeto saudável. Ela acha que o cara que senta e conversa sem gritar é frouxo.
Isso é uma dissonância cognitiva, né? Uma distorção cognitiva muito grande. Muitas vezes, essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, elas vêm de uma família disfuncional, elas vêm de uma repetição da violência no ambiente, e isso é muito grave. Né? Eu estou falando aqui numa relação heteronormativa porque é o nosso caso aqui, mas isso também acontece nas relações homossexuais. Isso tem aparecido para a polícia cada vez mais. Ah, está acontecendo agora? Não, sempre aconteceu. Né? E até para afastar, né? Até para afastar. Né? Muita gente ouve fala, não, mas eu tenho uma parceira. Ou o cara fala, não, eu tenho um parceiro, estamos de igual para igual. Isso não é verdade. Né? Nem sempre a gente igualdade falou um pouco sobre isso outro dia, né, com o doutor André Lozano, sim, até no sim. entendimento do que é uma relação abusiva entre mulheres, o uso das leis, né? Se poderia usar a Maria da Penha ou não. Isso é muito importante, né? Porque se a vítima, num casal heteronormativo, já é invisível, nas relações homoafetivas ainda mais. Então, a gente tem que falar disso. E isso não acontece só entre casais, infelizmente. Existem relações abusivas nas famílias, nas empresas, entre amigos, isso existe também. Né? Então, tem muito. Muito. Entre amigos tem muito. Mas os sinais são sempre muito parecidos. Né? Não é amigo, né? Não é amigo. Relação abusiva entre amigos. Conhecidos, digamos assim. Um que se aproveita e o outro que é abusado. Né? Então, assim, é um quadro muito preocupante e que discursos desqualificando as pessoas que tentam alertar estão ganhando força. Com certeza são homens abusivos, né? Não preciso nem dizer. Caramba. Olha, tem mais informações em relação à menina. Então, vou trazer um pouco aqui do que disse a conselheira Lígia Guerra. De que essa garota passava praticamente todo dia no celular, como trouxe a Carla, cujo histórico estava cheio de pesquisas e vídeos impróprios por uma criança da sua idade. 3 aparelhos foram apreendidos pela polícia, estão sob perícia. O celular usado por ela era restrito, sem comunicação com o mundo exterior, o que reforça o quadro de isolamento. Exames médicos descartaram o abuso sexual, que foi uma coisa boa, né? E até surpreendente. O abuso físico, sexual. do estupro, né? Porque Exato. a exposição à Já pornografia né? já é um abuso sexual, sim. Mas apontaram um quadro de desnutrição e infecções. Mas é o que você falou, se ela era exposta à pornografia... Sim, já se era é esse o abuso canal que ela sexual. tinha para entender o mundo... E, de novo, né? Com 6 anos, gente, eu tô chocada. Assim, talvez não tenha tido uma conjunção ali carnal, mas o estupro é muito mais do que isso, né? Sim. Porque você não precisa ter, né, essa relação... Uma penetração, alguma coisa... Você pode ter, né? Tocado, enfim, sei lá. beijo, toques, pedir para a criança fazer alguma coisa no corpo de um adulto. A gente não sabe. Porque isso não fica visível, né? Uma criança que não fala, ela só está emitindo sons nesse momento, gritos e gritos de desespero. Veja o tamanho do problema que temos ali pela frente. E muitas pessoas perguntam, e como é isso, né? Porque, assim, se para uma vítima adulta que sofre uma violência muito inferior à dessa criança, ela vai precisar de muitos anos de tratamento para alcançar ali a cura, você imagina uma criança dessas. Eu não sei nem se é uma possibilidade concreta, até porque você precisa... Quando você olha para o problema, você precisa de muito investimento. Até, né? De Sim, vários profissionais de diversas áreas. E assim, o Estado tem condição de trazer isso? O Estado possivelmente não. Né? Eu espero que ela consiga, de alguma outra forma, via ONG ou via alguma clínica especialista em trauma infantil. Porque mesmo não sabendo se há o abuso sexual ou não, físico, né? Porque a exposição à pornografia realmente já é um abuso. Mas a gente vai encontrar muito trauma. Então, possivelmente, além de todos esses atrasos físicos, cognitivos, emocionais, afetivos, a gente vai encontrar aí um transtorno de estresse pós-traumático. É uma pessoa que possivelmente vai desenvolver aí um transtorno de ansiedade generalizada, possivelmente síndrome do pânico. Isso com todo o tratamento. Né? Imagina mesmo supervisionada. Mesmo Sim. supervisionada. Porque toda a primeira infância, o cérebro de uma criança é muito plástico. Dos 9 meses aos 6 anos, né? Então, sofreu, sim, danos cerebrais. Podem Pela ser desnutrição e definitivos, pela né? falta de estimulação. Né? E existiu um estudo, né, que foi feito
aí nas guerras, de bebês que eles recebiam comida, eles recebiam higiene, mas eles não recebiam afeto. Eles sofriam de uma depressão tal que eles morriam. A criança virava e não sobrevivia, né? Então, nós humanos somos seres sociais. Nós precisamos do afeto para sobreviver, dessa conexão com o outro humano. A conexão que ela tinha era violenta. Eu não sei se existe algum estudo capaz de alcançar o tamanho do comprometimento, né, para dar um prognóstico. Eu acho que os psicólogos que vão tratar dessa criança têm um desafio muito grande pela frente. Não dá nem para diagnosticar, para saber se ela tem algum transtorno ou não. Não, isso aí vai ter um bom tempo ali, porque primeiro ela precisa, imagina, recuperar toda essa perda cognitiva que ela teve. Sim. E que quando a gente para pensar nessa primeira infância, é algo extremamente acelerado, porque você está construindo pontes muito rápido, né? E essa ponte é a base da tua estrutura para a vida adulta. E muito da observação social também, Sim, que ela não teve. O que ela observou todo esse tempo, imaginem. Exatamente, você não teve nada disso. Aí você construir uma casa em cima de algo que não tem fundação, ela ui, ela não aguenta. Então, assim, é uma criança que passou por uma violência extrema, a gente não tem nem a dimensão do tamanho da violência. Eu não sei nem como ela sobreviveu, as condições físicas. A gente também não sabe o que ela viu dentro daquela casa, o que essa mãe, né, passou também. Enfim, é uma mulher que não consegue entender a situação que ela está vivendo. É tudo tão difícil. É um trabalho, eu vou te falar, é um trabalho complicadíssimo para a polícia, vai ser um trabalho complicado para o Ministério Público, né? Sim. E, de novo, é um trabalho que depende de uma estrutura, né, de saúde, de apoio, uma rede de apoio familiar, de um monte de coisa que a gente não sabe se isso existe, né? Por outro lado, ela ainda tem 6 anos. Né? Então, a plasticidade desse cérebro, por mais comprometido que esteja, ainda é mais promissora do que se ela tivesse 16, por exemplo. Né? Então, o que resta aqui é a gente esperar o melhor. Né? Eu acredito que existem pessoas muito boas por aí, muito competentes. E eu tenho certeza que algumas dessas pessoas vão se oferecer para ajudar essa criança. Né? Porque não basta ser psicólogo, tem que ser especialista em desenvolvimento infantil, tem que ser especialista em tratamento de trauma infantil. Simples, não né? é um caso simples. De violência. Não é só querer ajudar, tem que poder ter subsídio para conduzir, né? E a algum professor é universitário. Grande, né? É muito grande. A psicologia tem muitas áreas. Da especificidade. Né? Da especificidade. Mas eu quero acreditar que vai aparecer esse profissional e que vai acompanhar essa garotinha para que ela possa voltar a ter uma vida, né? Que ela teve ali até os 9 meses e foi interrompida. E entre que 9 meses e 6 consiga também anos. ter um lar, né? Porque ainda tem essa questão. Possivelmente vão procurar na família extensa, né? No caso de destituição. E se não houver possibilidade, talvez aí uma adoção, mas isso é E aí que preocupa uma hipótese que a Carla levantou, né? De que talvez quando a gente procura um parceiro que seja violento, será que o lar isso de tudo, que a gente veio, isso é importantíssimo. Ele espelha essa violência? Acho que tem que ser tudo muito muito olhado para essa gente, repetição pra de gente, padrões. Para o Estado não acabar mas jogando essa menina num outro fluxo violento, né? Tem que se apurar direitinho isso aí. Enfim, faça uma apuração, né? Acho que uma investigação de quem é essa, vamos dizer, tem um núcleo duro, né? Que seria o pai e a mãe que já estão ali, enfim, numa medida cautelar, né? Ali estão presos nesse momento, aí vão abrir. Quem é essa avó? Tem tios, tem parentes? Quem são esses parentes? E acho assim que podem ser pessoas maravilhosas, mas precisam ser investigados, gente, para entender esse rompimento. Que não dá para correr um risco. Porque a mãe vai precisar de acolhimento e a criança também. E isso não é fácil. E tem que entender. Não basta a boa vontade da família. E tem que entender por que essa mãe estava nessa situação toda, né? Então, eu acho que isso é o grande X da questão. Por que é que ela estava nesse relacionamento? O que de fato aconteceu? Qual era a vida dela antes, né? De conhecer esse homem. Era uma vida incrível, maravilhosa. Me lembro, tem um caso, que não é assim, são completamente diferentes, que é o caso da Lorenza Pinho.
lá de Minas Gerais. Eu entrevistei o pai da Lorenza. E, enfim, é um caso tão triste, porque é um pai, assim, super amoroso. E ele teve as filhas gêmeas. E a Lorenza morre, né? E ela, enfim, bem jovem, estava fazendo faculdade, ela vai conhecer um promotor e acaba se casando. E esse promotor vai separar a Lorenza da família. Ela tem 5 filhos, se não me engano. Uma mulher linda, gente, linda, linda, linda. E o que acontece é que ela, um determinado dia, vão ligar para o pai e dizer que a Lorenza está morta. Então, como se ela tivesse cometido suicídio, um autoextermínio ali. E aí, um pai muito, sabe, diligente, muito amoroso, vai atrás e iam cremar a Lorenza. Ele consegue encontrar, né? Ele consegue falar com a polícia e eles interrompem aquilo tudo e é verificado que alguma coisa aconteceu com a Lorenza, que a história é muito mais grave, mas era uma mulher que passou durante muitos anos Isolada. não só isolada, mas assim, nível de violência, assim, todo tipo. Então, ela assim, ela parou de estudar, ela não trabalhava, ela tinha dores assim horríveis. Então, assim, ela tomava, né, analgésicos fortíssimos e bebia junto. E o pai fala, mas a minha filha nunca bebeu. Então, quando você vê o pai contando como era a história da vida da filha antes e naquilo que ela se tornou depois, você fala, gente, mas que história horrível, né? E ele, pai, fala o quanto que esse marido afastou a Lorenza de toda a É a família. primeira coisa, é o afastamento. Né? Então, afastou da irmã gêmea dela, afastou de todo mundo. E, assim, a dor dele, né? Que, assim, porque perdeu a filha que ele gostava tanto. Então, assim, entender esse contexto. Por que é que esta mulher está dentro dessa relação abusiva? E, de novo, ela pode ter uma família super amorosa, a gente não sabe, a gente não tem essas informações. Estou lembrando aqui agora do pai da Lorenza. Mas também pode ser uma outra história. Pode ser também uma família disfuncional e aí você acaba, né? Você sai de uma e entra em outra. Porque esse é o problema, né? As pessoas que não vão buscar ajuda psicológica, por isso que é tão importante, para você romper o ciclo, falar, não, eu não quero essa e não quero mais nenhuma ali para frente. Senão você vai repetir. Correto, Alessandra? Corretíssimo, né? A gente tende a permanecer em infernos conhecidos. Isso é muito conhecido, principalmente pela psicanálise. Né? A gente tem muito medo do novo. Então, a gente fica onde é seguro. A gente não vai... Mesmo que seja ruim. Mesmo que seja ruim. Que é o ruim que você conhece. Sim. É o ruim conhecido. Que né? pode ser, o ruim pode ser pior. Preferimos infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. É. Então, isso é muito grave. Né? E se a pessoa só conhece o ciclo da violência, você vai escutar a pessoa falar, homem é assim mesmo. Quando, na verdade, não é. Não. Se a pessoa só conhece pessoas ruins, ela vai achar que todo casamento é assim. Que todo filho tem que apanhar. Que toda mulher tem que ser submissa ao marido violento. Que, sabe, é natural, que os homens agem naturalmente de trair, de bater, de xingar, de abusar. Quando, na verdade, não é. Isso, na verdade, é a exceção. Deveria ser a exceção. Tanto é que está tipificado no nosso Código Penal. Isso é crime e a pessoa não vê. Ela acha que é assim mesmo. Ela acaba se conformando com uma realidade pelo desconhecimento de outra possível. Ela não consegue simplesmente olhar para aquela situação e falar, isso aqui para mim não serve. Ela não tem essa capacidade. Né? Então, a gente tem que falar muitas vezes, quem sabe isso chega no ouvido de gente que consiga perceber que está numa relação que é disfuncional. E aí procurar ajuda para começar a romper esse ciclo. Senão a tendência dessa pessoa é sair de um homem ruim e ir para um pior. E dos filhos também. Dos homens, dos filhos homens, agredirem suas parceiras e das filhas mulheres procurarem homens abusivos. Gente, mais de 200 pessoas aqui nessa segunda. Obrigada por esta grande audiência. Agora dê um like, porque senão vamos abrir uma investigação aqui. Investigação de likes. Pra ver quem é que tá assistindo e não tá dando like. Deu o like, o point do Siri chegou pra atormentar o nosso chat em Caps Lock. Temos também um monte de gente Siri, participando. por que em Caps Lock? Ele quer fazer cortes desse programa.
point do Siri. Mas eu já avisei que não sou eu quem mexe com isso. Tem que falar com o nosso Silvio Santos, com o dono da bagaça, que é Paulo Matias. Converse com o Paulo, point do Siri. É ele quem vai ou não autorizar aí o que vocês gostariam de fazer com esse programa, que sabe-se lá o que é. Mas deem like, porque isso importa para que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal, é importante e que mande aí para um maior número de pessoas. Olha, gente, para concluir esse caso, temos aí o pai de 54 anos e a mãe de 45 presos agora em 4 de setembro. Já passaram por audiência de custódia, permanecendo detidos. Os vizinhos que relataram a história de que esse homem controlava também a esposa, como trouxe a Alessandra, obrigava ela a se vestir de forma humilhante. Eu li mais assim, em relação de forma masculina, né? Sim. De outro Mas é uma gênero. questão de humilhação também, Acho que sim, né? também. Raspar a cabeça. Porque obrigar o que a pessoa Sim. veste, seja o que for essa Determinar o roupa, que já ela é se- estranho, é né? você tirar a feminilidade, A identidade da dessa mulher. mulher. Ele controlava a entendeu? identidade. Porque assim, pra ninguém olhar pra minha mulher, pra ninguém mexer com ela, ela ela não pode isso. voltar sem vender todo o pão, uma cabeça raspa. Gente, nitidamente, ó, isso não é, ela não tá bem. Não, ela não tá. Correto. Apesar Assim, dela não E numa perceber. boa, ela pode se vestir de homem, tem um monte de pessoas, raspa uma cabeça, tá tudo certo. Mas a questão é, ela faz isso porque ela queria ou porque ela era obrigada? Sim. Quando a gente olha tudo que a gente está vendo aqui, eu tendo a achar que isso não era de livre e espontânea vontade. Tem muita pressão e é uma pessoa que vem sendo massacrada, vem sendo massacrada. E ela, Controlar por a roupa tem a Pois ver é. com controlar a identidade. É, Seja ela qual for. roupa, Qualquer roupa. controle, É como né? você lembra Vamos que lembrar. é o O decote, a saia. Ó, eu entrevistei, Paulinha, várias mulheres, né, que sofrem violência de homens. Elas não podem usar batom vermelho. Muito provocante, né? Batom vermelho não é loucura coisa isso. de mulher honrada, uma mulher honesta, não usa batom vermelho. Então, assim, não pode usar batom vermelho. Mas eu ia comprar todas as tonalidades de vermelho. Você imagina se alguém falasse para mim que eu não ia poder usar uma cor de É batom. aí que você ia usar, né? Aí que eu ia Mas usar, era mas com certeza. exatamente. É. Né? É ter Acho que pra mim É que às todas vezes é as tão perverso tonalidades. assim. Eu já tive um exemplo na minha vida pregressa aí, num dos relacionamentos, de um cara que ele não fazia desse jeito, mas ele fazia uma coisa que acabava comigo, assim. Às vezes eu aparecia, ele falava assim: "Você vai assim?" Aí eu. Como, sabe assim? Não Fazer era assim. você se sentir não feia. era assim, é curto, não era nada. Era tipo uma dúvida. É tipo, Você vai desse jeito? Tá Manipulação, Aí eu né? ficava, É. gente, desse jeito Mexer com a como, tua- sabe? Com a tua baixa, né, te deixava com baixa Tipo, autoestima. tô né? errada, não tô entendendo, como assim? Aí eu fiquei umas vezes encucada, depois de um tempo eu falei, gente, que loucura. Daí eu Pessoa comecei, ruim, eu vou né? assim mesmo. É que é desse jeito diferente. mesmo que eu vou. Mas assim, É diferente as de alguém não primeiras gostar de uma vezes roupa e foi falar. chocante pra mim, porque não era nem, não use, era só uma dúvida. E mexeu comigo. Que é Sim. diferente. E olha que eu sou fashion, É. hein, gente? Não, mas De modo eu entendo, sendo mas fashion, eu fiquei meio assim. É complicado. É o perverso, seu é jeito de perverso. ser. Mas, Né? cara, Ele não perverso. aceitava o seu jeito. Exatamente. Não era sua Entende roupa. por que É. que é importante falar desses assuntos? Precisa falar. Porque olha só que a Paulinha trouxe. Nem era nada demais. Você vai assim, mas é o tom, é o jeito. A pessoa fica assim, constrangida. Parece que, sei lá. Assim tem como eu cocô pensava, na minha tipo, roupa, gente. né? Tipo assim, eu tô suja. Que é diferente de você Exatamente. perguntar e a pessoa dar uma opinião sincera. Fala, putz, eu acho que você fica melhor com a outra, né? É diferente de você ter uma conversa adulta. O outro tem o direito de não gostar da sua roupa. Mas Sim. como que ele fala? Com qual intenção que ele tá falando isso? É. Pra te ver mais bonita ou pra te diminuir? E a gente sabe. Fiquem A espertos. gente sabe. Quando começa esse tipo de comentário, a primeira coisa que a gente sente é angústia. Prestem atenção na angústia, já falei isso aqui. É verdade. Olha, Ficou angustiada? fique A angústia não esperto. mente. E aí Pode. temos aqui esse caso que está sob responsabilidade da DDM de Sorocaba. Vai ser acompanhado pelo Ministério Público. Enquanto isso, a menina segue acolhida, recebendo tratamento médico e psicológico. Vamos continuar acompanhando esse caso, que realmente é de arrepiar, né? Agora, vamos para um próximo aqui. Falamos um pouco na sexta-feira sobre ele.
porque realmente é chocante. Mais um, né? Chocante. Esse parece coisa de filme, né? Parece coisa de roteiro. E se tivesse um roteiro assim, muitos diriam que era exagero. É o caso do corpo encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Porto Alegre. Esse cara responsável por esse crime tem aí um perfil assustador. Esse suspeito preso, o Ricardo Jardim, é um publicitário de 65 anos que foi descrito pela Polícia Civil como um indivíduo com perfil psicopata, extremamente meticuloso e com alto grau de planejamento. O tronco da vítima, gente, foi localizado em uma mala nessa rodoviária em Porto Alegre, dias após braços e pernas serem achados em sacos de lixo na zona leste da cidade. Câmeras de segurança flagraram Ricardo, disfarçado com máscara, óculos, boné, jaqueta e luvas, abandonando a mala. Ele deixou documentos e um bilhete com dados de um escritório de contabilidade, tudo para criar pistas falsas e confundir as investigações. A polícia suspeita que ele tenha se inspirado no crime da mala de 1928, que aconteceu aqui em São Paulo, reproduzindo passo a passo a simbologia desse caso histórico. Meu Deus, aí complicou. Mas eu acho só que a simbologia do crime da mala ficou um pouco forte, ficou meio puxado, né? Eu não acho que parece. Faça uma análise, Carla, que você é meu Google do crime e pode trazer mais detalhes disso. A história do crime da mala, ela é diferente. Tá. Mas será que ele sabia disso? Porque, assim, por mais que ele seja meticuloso e planejador, ele não é inteligente, né? Não. Vamos combinar que a inteligência passou muito longe. E não é só isso. Quando a gente olha, ele já havia matado a mãe. Não, isso é chocante então, olha só, também. Por isso que a gente citou o caso desse negócio de cimentar as pessoas, que aí eles me contaram, eu não sabia, eu sou nova no True Crime, se você também vem comigo. É comum concretar as pessoas da família, Aquele caso inclusive. do ator também, que foi encontrado dentro de um baú, que nós já fizemos. Já fizemos. Mas a própria aqui, a Favela Alba lá. Favela Alba. No Nordeste é mais comum do que você imagina. O Nordeste, gente, aqui tem casos ali que são assustadores. São assustadores, assim. Tem umas coisas assim que são muito estranhas. Não que aqui não tenha, mas é que lá tem uns requintes assim de algumas crueldades peculiares que são assim difíceis. Mas ele já havia matado a mãe e tudo indica que era para dar o golpe do seguro. Ele queria levantar R$400 mil. Aí, enfim, aí agora ele vem, né? Porque na verdade, ele é um grande criminoso e é golpista. Ele está sempre atrás de algum benefício financeiro. E aí foi muito bom, Alessandra, porque as pessoas falam, então ele é um serial killer. Mas ele só matou 2 pessoas. Que a polícia sabe. Duvido. Eu também. Eu falei a mesma coisa. Vocês acham que tem mais? Muito mais. Porque pro cara pôr uma pessoa numa mala, gente. Muito mais. A mãe concretada. Ele não é qualquer pessoa, é a mãe. E ele já havia cometido crimes antes, para mim, dessa mãe. Porque a mãe já é maturidade criminal, assim que fala? Já. Exatamente. Olha como eu tô aprendendo. Alta. E aí, o seguinte, você tem aqui dois casos importantes, 2 casos que a polícia encontrou. E os outros? Que a gente não sabe. Se é psicopata, ele não vai contar. Não vai contar. E ele, assim, o psicopata não conta a verdade. Eu até falei de manhã, e vale a pena repetir aqui, quem realmente gosta desses casos precisa assistir as fitas de confissão do Ted Bundy. É um documentário o tempo inteiro. Eu assisti. Cara, e ele vai numa manipulação. 1000 horas de falação. Ele matou várias mulheres. E olha que ele já tinha ali uma relação, né, com aquele perfilador, né, que é um dos homens que trouxe o perfilamento criminal para o FBI junto com a Ann Burgess. Que assim, eles já tinham ali, né? Ele só confiava nesse cara e ele só aceitava falar com ele. O que acontece? Ele enrolava. E assim, você vai vendo a saga e o sofrimento e como ele ia. E ele não entregou todas as pessoas, possivelmente, que ele matou. E, de novo, olha que o Ted Bundy matou muita gente, muitas pessoas a polícia já havia descoberto.
mas existe uma possibilidade dele ter matado muitas outras. E digo mais, e que outros crimes? Porque ninguém começa como um primeiro crime um homicídio. Ele já praticou outros crimes. Que outros crimes são esses? Porque se de fato a gente está aqui diante de um psicopata real e tem características de... Mas a gente precisa de um laudo criminológico que comprove, que dê lá o carimbo, né, da personalidade antissocial. Ele é uma pessoa extremamente perigosa, ele é um reincidente. Que sejam 2... que a polícia tem na mão. Já são terríveis. E, de novo, olha o tamanho do problema desse tipo de criminoso. Por que a gente precisa ter leis específicas? E aí sim eu entendo que, para proteger a sociedade, essas pessoas não podem ficar soltas, porque ela só vai precisar de uma oportunidade para cometer o crime novamente. E com requintes de crueldade, porque veja bem, é o que ele fez com a mãe. Não, e foi Olha o que ele descoberto, fez. não é que ele também passou impune, ele respondeu, ficou Olha, preso, aí ele foragido, respondeu, né? agora- Tava foragido, no momento tava foragido. trocando foragido. documentos, ele Pois estava é. na questão da progressão dele, mas Da foragido. E aí é o seguinte, olha como é uma pessoa perigosa. Ele é Muito perigoso. E pensar que era uma mulher, que era da Sim. relação dele, quer dizer... Então, era uma namorada... Então, tava aí, vivendo a vida, Sim, né? ele é um Seduzindo predador, alguma mulher. ele a é um ponto de predador. matar e pôr numa mala para Sim. pegar o cartão de crédito. E ele estava buscando aí seduzir outras pessoas. Agora eu vou deixar a audiência indignada. Ele matou a própria mãe em 2015. Em 2018, ele foi condenado a 28 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel, ocultação de cadáver e posse de arma. Ele estava no semiaberto, foi para o semiaberto e está foragido desde 6/4 de 2024. Como que uma pessoa dessa sai da cadeia? A lei permite, ok. O advogado que soltou agiu dentro da lei. Mas Mas você vocês acham concorda? que ele deveria ter tido é isso, mas se ele tivesse um laudo mesmo assim, né? A gente não tem Não o que fazer com esse tipo de perfil. Não, a gente precisa de mudanças legislativas também. Porque, olha só, e o nosso legislador precisa conversar com os psicólogos criminais para entender a gravidade do problema. Não é, de novo, um criminoso qualquer. É um criminoso muito perigoso, muito. Então, não é assim, a gente não é uma pessoa que foi lá e roubou, sei lá, comida porque estava com fome, a família estava com fome, não tinha o que comer. Não é uma pessoa que errou eventualmente, é uma pessoa que Não, a gente não tá falando de uma ele pichação já no muro. Ele já nasceu errado. Então, assim, a gente isso. precisa individualizar. O problema todo do nosso Código Penal é que ele olha para um todo. Então, ele quer aplicar a pena igual quase que para todo mundo, no sentido, essa e acabou. Não, tem alguns tipos penais, mas, Carla, não existe pena de morte no Brasil. Eu dou graças a Deus, porque imagina a quantidade de pessoas que não estariam mortas e que nunca cometeram um crime. Ah, mas, Carla, também não existe prisão perpétua. Realmente não existe. Mas, para alguns criminosos, nós deveríamos ter. Esse tipo de pessoa não pode sair, ele vai cometer esse crime novamente. É que nem uma pessoa, um serial estuprador. De novo, qual a dúvida que você tem que ele vai sair de lá e vai cometer esse crime? Ele só precisa de uma oportunidade. Ele vai cometer o crime de novo. E o Estado está preparado para cuidar das vítimas? A gente tem essa estrutura no Estado? A gente não tem. Então, assim, como é que você coloca a sociedade, as pessoas, né, na mais alta vulnerabilidade? Esse homem é muito perigoso. É como soltar um maníaco do parque. Qual a dúvida que você tem que ele vai cometer esse crime novamente? Nenhuma. A lógica dele é o utilitarismo na vítima. A partir do momento, e de novo, tá? Eu tô vendo outros discursos com esse mesmo subtexto. A partir do momento que aquele objeto não me serve mais, eu posso descartá-lo de uma forma humilhante, de uma forma cruel, de uma forma perversa ou simplesmente destruí-lo. Que foi o que ele fez. Ele é um predador organizado. Uma semana antes, no dia 13, a polícia encontrou os braços e as pernas na zona leste de Porto Alegre. No dia 20, encontra a mala. Não sabemos onde está o crânio, ele não falou, e não sabemos para que ele pode ter guardado esse crânio.
não seria o primeiro criminoso a usar partes da vítima para outro tipo de fantasia sexual, por exemplo. O Dahmer fazia isso. Né? E N outros. A gente tem uma vasta literatura em que esse tipo de predador se utiliza da cabeça das vítimas para outro tipo de ritual, seja ele sexual ou não. Né? E assim, ele não tem um problema mental. É difícil da gente entender isso. Mas percebe como ele organizou tudo isso? Ele colocou uma etiqueta na mala que tinha a ver com o escritório de contabilidade em Canoas, para colocar essas pessoas no crime. Por quê? É outra coisa que precisa ser investigado. Né? Se ele tinha alguma relação com esse escritório precisa tomar um pouco de cuidado, principalmente se for gerenciado por uma mulher. Não, e ainda tem aqui o detalhamento de que ele tinha habilidades aí com computador. E aí, segundo as investigações, usava a inteligência artificial para criar perfis falsos com fotos de jovens atletas numa estratégia para atrair mulheres pelas redes sociais. Gente, olha isso. Ele estava caçando. Pois é, esse Caçador, predador. Ele é né? predador. Esse Pois é o território de caça dele. Olha para as pessoas entenderem o que é um predador. Ele é um predador. E veja como ele é um predador extremamente articulado, com uma maturidade criminal bastante elevada. Ele é uma pessoa, de novo, perigosa. E como que esse cara está solto? E veja como ele está à vontade no crime, porque você matar uma pessoa já é horrível. Desmembrar, pior. Assim, mesmo que a pena seja baixa e as pessoas... Nós nos chocamos muito mais com o vilipêndio de cadáver, que é o desmembramento, do que, às vezes, até com o próprio homicídio. Mas aquilo já aconteceu, aquela pessoa já está morta, inclusive. Mas você ter a frieza de desmembrar partes de um corpo não é algo simples. Não é. Não é para qualquer um. Tem até uma informação aqui, ó, da Jennifer Paim, que está acompanhando a gente no chat, dizendo que ele falou que queria fazer um terceiro ato, que ia colocar para ser encontrado na orla do Guaíba, talvez a cabeça. Pode ser. Pode ser. Então, os Percebe membros como ele na quer Zona aparecer? Leste, o dorso dentro da mala. É um narcisista grandioso, né? Gente. Ele quer aparecer, ele quer ser mais esperto do que as autoridades, ele está rompendo aí as regras, rompendo o limite. Rompendo o limite da mãe, com certeza a mãe não deu os 400 mil reais para ele. Como ela interdita entre ele e o que ele quer, o objeto de desejo, ele matou. E depois contou uma história dizendo que ela tinha se suicidado por conta de uma discussão com ele. Suicídio com 13 facadas. Fica difícil de sustentar. Mas ele achou que ninguém ia encontrar. Encontrado, foi condenado e não aprendeu. Ele continua achando que ele é muito esperto. Tanto é que ele cria pistas falsas, ele coloca uma etiqueta na mala, né? Ele coloca ali documentos de outras pessoas para imputar o crime a outras pessoas. E na cabeça dele, isso seria suficiente para não ser encontrado. E continuou caçando, né? Porque esses perfis falsos que ele fez não é para outra coisa. A gente tem que saber quem são as outras vítimas, né? Se tem outras, como vocês trouxeram, ou que pelo menos ele já eu não estava tenho com algum dúvida. tipo de envolvimento, planejando, né? Planeja, porque Outras ele planeja, coisas. né? Ele Se não é um crime de procurar impulso. bem, É um crime vai planejado. achar. Com Se certeza. procurar bem, vai achar. Ô, Carla, tem uma pergunta da Cris Canazal aqui. Oi, Cris. Acho que para você e para Lê. As duas vão poder dar um show aqui. Os serial killers sempre querem ser pegos mesmo? Isso é uma coisa que muitos filmes colocam, né? Que eles matam, e em algum momento eles estão ali provocando algum investigador ou a imprensa para que se revelem e falem, fui eu que fiz. Tem muito isso na ficção. Então, mas isso é completamente romântico. Eles não querem ser pegos. Não. E eles vão fazer de tudo para não ser pegos. A questão toda é que, como é uma ficção, né? E aí o roteirista que está desenvolvendo aquela obra, ele tem a liberdade poética, né? De escrever da forma que ele achar que é interessante. Mas o que acontece? O criminoso, e aí não é só o serial killer, vários criminosos, eles querem guardar troféus. E este é o problema, porque você vai começar a colecionar coisas. E você faz isso não é para o outro. Ele não está matando para o outro, né? Ele está matando para ele. O prazer é
dele. Então, quando ele guarda um pequeno objeto de uma vítima, sei lá, eu vou guardar essa bolsinha que era dela. Ele quer olhar e mostrar, olha, como eu fui bem-sucedido, eu tive, ó, ela se reduziu a essa bolsinha. Eu acabei com a vida dela. É muito mais para ele, quando a gente vai conversando com os psicólogos, né, da área criminal, eles explicam isso muito bem. Eles não querem mais ser pegos de jeito nenhum. E é assim, e vão fazer de tudo para não ser pegos. Eles vão se colocar em risco? Com certeza se colocam em risco. Mas não é para serem pegos. É muito mais para saber o quanto que a polícia está perto deles. O quanto que a situação tá ruim para ele. O Leandro Saviar até colocou, o lado bom desses criminosos narcisistas é que acham que nunca vão ser pegos. Sim. Isso. Sim. E eles não querem ser responsabilizados, né? É um perfil do narcisista, do psicopata, é fugir da própria responsabilidade, seja ela pequena ou grande. O que acontece? Quando a gente está falando num criminoso perverso, sádico, ele precisa causar mais dor para ter o mesmo prazer. Então, ele vai ficando cada vez mais cruel. Ele vai fazendo os crimes com cada vez menos tempo entre um e outro. Ele vai se expondo mais para obter essa satisfação. E é aí que ele erra. Não é porque ele quer ser pego. Isso seria... Ele não dá conta da própria loucura, não dá né? conta Ele vai acelerando. do próprio desejo. Ele não dá conta disso. Essa questão de querer ser pego acontece quando a pessoa faz uma bobagem e se entrega. Age no impulso, no descontrole e se entrega. Para que isso aconteça, a pessoa tem que ter um mecanismo dentro dela relacionado à culpa e reparação. O psicopata não tem. Ele não sente empatia, ele não sente culpa, ele não sente remorso. Então, esse mecanismo de, nossa, fiz errado, vou ter que pagar pelo que eu fiz, não existe, simplesmente. O descarte, para ele, é uma coisa natural. Sim. Ele conta esse descarte rindo. E tem uma coisa interessante, né, Ale? Porque, assim, quem quer ser pego é aquele que tem arrependimento. Porque, no fundo, é até uma não consegue maneira viver com essa culpa. de você forçar o arrependimento. Então, assim, eu fiz algo errado, então você... O que a Alessandra falou, você vai acabar, de alguma maneira, fazendo coisas... Se entregando. Para se entregar. Porque é difícil viver com essa culpa. O psicopata não tem culpa, gente. Ele não tem empatia. Não. Ele quer ser pego coisa nenhuma, ele quer continuar. Ele está se regozijando ali, né? Tanto que o Dahmer, ele, quando ele é pego, e assim, quando a gente, até conversando ali com a própria Anne Burgess, né, nos Estados Unidos, eu estava com o Christian na época, a gente estava fazendo uma reunião com ela, e ela fala isso com muita clareza. O Dahmer não é um psicopata. Ele tem vários transtornos, vários. Ele consegue ticar a caixinha de vários transtornos, menos da psicopatia, porque ele se entrega. E ele vai contar os crimes. Coisa que o Gacy não fez, o Ted Bundy não fez. A polícia chegava e, quando você escuta até as fitas de confissão, cravava o crime. Tá aqui, ó. Aí ele fala, que vocês são bons, né? Mas vocês não acharam tudo. O Gacy, ele não tinha como negar. Acharam um cemitério embaixo da casa dele, da fundação da casa dele. Eram corpos que não acabavam mais. Mas, inclusive, investigadores lá da região acreditam que podem ter outras vítimas enterradas em outros lugares que ele nunca confessou e tampouco vai confessar. Mas tem uma família que sente a dor, a perda, e eu conheço. Quero saber dessa família, entende? Mas você já está preso, você já foi condenado à pena de morte. Ele não tá, mas ele não vai facilitar para o outro lado. Diferente do Dahmer. O Dahmer vai contar tudo o que aconteceu, vai contar em detalhes, o que é raríssimo, é muito raro. Os psicopatas não contam. Ele ainda fica contam, te olhando. Eles contam para reviver aquele prazer. E para ver se você fez direito. Ainda fala o seguinte, para tentar te chocar. Isso aqui que você achou, nossa, mas que investigação. Eles falam com deboche. É assim, são pessoas, porque assim,
Nem todo psicopata a gente comete crimes, né? Então, esse também tem um erro, né? Tem Sim. muito... É só uma... Verdade. Graças a Deus... E também cometeu um crime é um psicopata. É, Não, não, uma é livre graças- associação é, também. é E uma nem quantidade- todo narcisista é psicopata. É. Os psicopatas são narcisistas, mas o inverso não é E verdade. nem toda pessoa ruim é psicopata, tá? Às vezes é só Exato. ruim mesmo, é só uma pessoa péssima. A gente tem muitas pessoas que são psicopatas e que estão em locais de poder. Porque o psicopata, ele vai fazer qualquer coisa para alcançar o objetivo dele. Então, se ele tiver que subir em alguém para ganhar uma determinada promoção, tirar a pessoa, sabe, da frente dele, porque ele não te vê como pessoa. Então, você é só um empecilho. O problema é aquele que pulou essa barreira, né, desse crime gravoso, do homicídio. Aí ele pegou gosto. E aí ele vai entrar naquela caixinha do, pô, mas eu tenho que guardar alguma coisa para lembrar daquele meu momento que foi incrível. Mas não porque ele está pensando em você como pessoa, porque te matar era, então, olha, eu tinha que conseguir um dinheiro, eu tinha que dar o golpe, eu tinha que... Foi perfeito, ninguém me pegou. Então, ele vai vivendo com aquele monte de troféus, aquilo vai acabar prejudicando ele uma determinada hora. Ele quer saber o quanto a polícia está perto dele, o quanto a investigação está chegando perto dele. Então, ele se coloca muito bem nas cenas e nos locais de crime. Na grande maioria das vezes, os psicopatas revisitam as cenas de crime. Então, assim, são pessoas... Sim, e não é porque não cometem crimes, os psicopatas que, Que não não cometem cometem, né? crimes, que não vão causar um estrago na vida das pessoas, tá? Eles podem causar sim, porque eles fazem qualquer coisa por sexo, poder e dinheiro. Então, se Se ele você não tiver nesses planos, se não dentro tiver, dos se ele planos, tiver né? que te descartar, por exemplo, se você não serviu para ele como você achou que serviria, ele te descarta. De uma forma fria, humilhante, porque ele gosta também, né, de causar sofrimento. Tem um certo sadismo aí, não ao ponto de matar, mas tem muitos narcisistas que são sádicos também, não necessariamente psicopatas. E é horrível, gente, narcisista. Você conviver com narcisista... Nossa. Olha, eu tenho um sonho. Tudo a ver, né? Aquelas que cortam do nada. Mas I eu have a tenho um dream. sonho, I have a dream, que são 200 likes numa segunda-feira. E a gente tá com 117 e falta tem quase pouco. 300 Cris, pessoas cadê aqui. a Cris, o Léo, que são... Puxem os likes. Como é que é a toca do Siri? Não, é o point do Siri. O point do Siri tá aqui. Cadê em o point do caps. Siri? Jesus Todo chegou no homem é chat. psicopata. Não, não é não. Não, Em vez de não é ficar não, gritando não é point do não. Siri, o negócio é o seguinte, grita aí like, pra Paulinha ficar feliz, porque a Paulinha precisa have a dream. É isso, eu queria 200 likes hoje. Só você que tá assistindo pode nos ajudar, tá? Porque no final vai ter o Pinga Fogo. Tem um monte de gente aqui com dúvidas. Corte de Marte, eu vou guardar sua dúvida para o final. Se vocês têm dúvidas, coloquem as perguntas aqui no chat. Pode ser sobre psicopatas, sobre casos antigos. Dúvidas, deixem aqui no chat, no chat, que no final eu vou fazer todas as perguntas, tá? Então, vamos encerrar com o nosso último caso e depois tem Pinga Fogo. Dessa briga de casal, um crime que aconteceu no domingo em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. O personal trainer e campeão de fisiculturismo, Walter de Vargas Aita, de 41 anos, foi morto a facadas depois de uma briga com a companheira no apartamento onde eles viviam. Então, na manhã de 7 de setembro, vizinhos ouviram discussões, gritos, tudo isso vindo do apartamento do casal, ali no centro de Chapecó. Quando a polícia chegou, encontrou o Walter caído na escada do prédio, com marcas de sangue pelos corredores. Ele tinha ferimentos no pescoço, no rosto, no abdômen, nas costas. Resultado aí de vários golpes de faca. Segundo o delegado de plantão, houve agressões recíprocas com arma branca, o que explica também os ferimentos graves da companheira. Essa mulher de 43 anos, que foi socorrida em estado crítico e segue internada sob custódia policial. Ela já tinha um mandado de prisão em aberto no Rio Grande do Sul, relacionado a roubo e homicídio, com uma pena aí de 15 anos de reclusão. Que loucura, né? Bom, quando ela tiver aí alta hospitalar, ela tem a prisão em flagrante convertida em temporária ou preventiva, né? E a Polícia Civil de Santa Catarina segue apurando esse caso. E aí a gente não sabe o que é que causou essa
Não é uma discussão, gente. Isso aí já virou Não. uma briga muito séria, com agressão, arma branca e tudo mais. Não é a primeira briga violenta do casal, né? Isso eu acho que é ponto pacífico, né? Porque essas agressões, elas vão escalando de violência. Agora, para um casal chegar a brigar com faca, eu acho que nessa altura do campeonato não importa nem quem começou. Importa aonde chegou. O grau de disfuncionalidade, o grau de raiva, de tensão acumulada ali que estava nos dois. Né? Gente, isso é muito grave. Né? Ela está em estado crítico. Ambos podem acabar mortos dessa desinteligência aí, né? Desse histórico de violência. Então, assim, isso é para a gente ver aonde chega a escalada da violência nas relações. Foi um casal, mas poderia ter sido qualquer relação. Né? Que, infelizmente, esse tipo de violência que leva à morte de um dos cônjuges, normalmente as mulheres, na maioria dos casos, vem em casais. Mas é uma coisa, assim, é chocante, né? É uma coisa Esse caso também, ele me lembrou um aqui de São Paulo, que ficou conhecido como a briga do Palmeiras. E como era o nome do outro time? A mulher torcia para um determinado time e o marido torcia para o outro. E foi aqui nas Perdizes, se não me engano, em Pompeia. Eu lembro desse caso. E aí o que acontece? Um casal, eles tinham filhos pequenos, né? Bem pequenos. Eles vão chegar em casa e bastante alterados, porque já tinham bebido. Vai ter uma briga dentro de casa. E parece que quem inicia a briga verbalmente é a mulher. Estava bastante agressiva, porque existem relatos de que ela já tinha iniciado essa briga lá assistindo o jogo. Parece que isso aí vai chegar em casa. E vão brigar. Mas a briga é por causa do jogo? Desculpa. A briga é por causa de muitas coisas. Tá, mas é uma mistura. Começa no jogo e, assim... O que ele traz, porque ela não está aqui, mas inclusive para se defender, é que ele era um homem que sofria muita violência verbal dela. Mas eles vão acabar... Um vai acabar matando o outro. Desculpa, ele vai acabar matando ela. Né? E, assim, diferente daqui, que os dois podem acabar muito mal, mortos. Então, aqui, você olha que situação, um caso, né? Um casal vai chegar e, às vezes, por nada... E, assim, aquele apartamento... Você chegou a fazer esse local de crime? Não né? foi eu que fiz, mas eu vi as fotos. Gente, era uma coisa absurda. Era sangue para todo lado. Porque, assim, Porque faca é isso, né? Também, Ale, você que... Os crimes cometidos com faca, né? Eles tendem a ser muito chocantes, porque são lesões muito graves que pegam vasos, que pegam artérias, pegam veias. Então, você tem muito sangue. Né? A vantagem para a perícia é que todas essas manchas de sangue dão a dinâmica do que aconteceu. Né? Então, por exemplo, com a foto de onde ele foi encontrado, o que eu consigo ver? Que ele saiu de dentro do apartamento, porque tem gotejamento. Né? Foi a foto que eu mandei para vocês, que não dá para mandar para vocês, desculpa. Ainda bem, agradeçam que vocês não vão ele ter que chega a caminhar ali no hall, porque ele chega a pisar naquele sangue por gotejamento e ele cai. Existe ainda algumas manchas, poucas, né, de baixa altura nas paredes, mas isso me mostra que ele estava tentando levantar. Então, isso pode ter sido espirrado por ele mesmo. Né? Não tem golpes ali, pelo menos não nesse local, de que ele estivesse caído já e ela veio com a faca dando golpes. Né? Porque isso fica muito nítido pra gente. Fica, principalmente em facadas múltiplas, a faca fica cheia de sangue, as mãos do agressor também. Então, com o movimento e com a força, porque precisa de muita força para esfaquear alguém, a gente vê manchas em arco. E não tem aqui. Né? Então, se aconteceu isso, foi dentro do apartamento. Tá. Né? Então, o que me parece é que cada um estava com uma faca. Briga de faca mesmo. De faca mesmo. O que parece do local. Né? Tá. Claro que os peritos vão levantar isso de uma forma mais completa, até porque eles têm mais informações. Pode ter acontecido que um dos dois foi com a faca para cima do outro, o outro tomou a faca? Pode sim, mas tomada de faca é difícil. Então, Jesus tem uma pergunta nesse sentido aqui, sobre essa dinâmica da faca, assim. Deixa eu ver tipo, aqui. quem deu a primeira facada, ou se dá para determinar, por exemplo, que alguém estava se defendendo. Bom, primeiro que
essa mulher ainda vai ter que ser ouvida, ela tá hospitalizada, o Eu outro acho que os morreu. dois se defenderam ali, né? Ele morreu, Cada um pela própria vida. cada um pela própria vida. O que ele tinha, né, que a gente sabe, é que ele teve lesões no pescoço, no rosto, no abdômen e nas costas. Bastante, hein, Caramba, gente? Né? É bastante coisa. É bastante coisa. Eu E não ele é um homem sei. forte, hein? Sim. Sim, O um estado homem dela, muito né? forte. Teria que Né? entender Onde se, de estão as repente... lesões, né? De repente, lesões nas mãos, nos antebraços, que são comumente lesões de defesa. Né? Isso a gente consegue perceber. Qual que é a dinâmica de sangue nas roupas dos dois? Eu não sei se isso foi Tá. preservado ou não. Como ele caiu, ele ficou numa poça de sangue, isso pode ter sido mascarado. Né? Se estava de pé, se não estava, onde foram essas facadas. Então, assim... Difícil ainda de entender, né? É como foi difícil a de entender. A análise de dinâmica de tudo isso. a análise de mancha traz muita dinâmica pra gente. Mas às vezes isso tá mascarado. Às vezes o socorro também. É porque eles entrou. entram, né? Quando os bombeiros entram, salvar a vida, eles né? entram para salvar a vida. Então eles Sim. vão pisando, eles arrastam, eles colocam na posição que tem que colocar, coloca adrenalina, manta, enfim. Né? Mas pelo que foi relatado aqui pelo The Sun, quando chegaram os bombeiros, os socorristas, ele já estava morto. E realmente, né? Tem muito sangue aqui. Provavelmente a causa aí foi uma anemia aguda, né? Causada pelo derramamento de mas sangue. porque você olha, ele é um homem forte, né? Muito Sim. forte. Tem muito até um forte. pouquinho mais sobre ele, que ele era muito conhecido nesse meio do fisiculturismo, né? Ele foi finalista mundial e campeão estadual por 5 vezes. Nossa. Ele atuava como personal trainer e compartilhava ali rotinas de treino, alimentação, com milhares de seguidores. Então, essa morte repentina deixou amigos, enfim, alunos, colegas de profissão em choque. Parece que a academia que ele trabalhava chegou a fechar as portas no dia seguinte, em homenagem ao atleta, enquanto a investigação segue aí para definir responsabilidades, enfim, o desfecho judicial desse caso. É muito triste, né? Mas independente de quem tenha começado, assim, ele não volta, né? Essa relação escalou para uma violência letal, como muitas que a gente vê, e fica o alerta de novo, né? Da gente parar para pensar nas relações que nós estamos vivendo, para onde está caminhando. Perdeu o respeito, começou a xingar, não tem para onde correr. Depois que houve a primeira agressão física, é muito difícil essa relação voltar a se tornar funcional, saudável. Sim. Ó, o Jesus de novo. É porque não ficou claro, eu quis dizer, alguém atacou primeiro. Sim. Sim, mas a gente Sim. não sabe. Quem né? foi? A Não gente sei. não tem ideia. A gente sabe que era uma briga, que é o que os vizinhos ouviram. E a gente sabe o desfecho. Agora vai tudo Agora, de novo, ser tudo investigado. É complicado, porque quando a gente olha o corpo dele, né? Ele é um homem forte, né? Então, assim, e a quantidade de ferimentos que ele tinha pelo corpo, É muito grande, tem né? que entender se ele foi pego de surpresa. Se teve Temos facadas nas costas também. Não sabemos se essas foram as primeiras. né? Né? Então, Ela também gravemente ferida. Então Ferida a gente não como? A sabe, gente não sabe. aonde estão esses ferimentos. Né? Será que ele conseguiu tomar essa faca? dela, e depois ela consegue Ou ele pegar de pegou uma novo. outra faca? E é legal, Ali, explica para eles, porque o sangue é muito viscoso. Sim, Então, conforme, por exemplo, você vai, né, sim. usando a faca, né, e se você não tem habilidades, vamos dizer assim, e vai saindo sangue na tua mão, aquilo você também se machuca, a faca Sim. escorrega. É muito Então, comum, né, nas mãos dos agressores, você ter cortes de lâmina. Justamente porque no momento de dar as múltiplas facadas, essa mão escorrega e acaba passando a lâmina na mão. Então, aí tem que saber, ela tá com lesões na mão? Será que é lesão de defesa ou lesão de ataque? Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser E analisado. dá para ver, viu? Porque os peritos Sim. são muito bons. Dá para Sim. saber se é lesão de defesa, no local, se é lesão de... Sim, se é porque a faca escorregou. Como foi o corte. E lembra, sabe o que vai lembrar, Paulinha? Paulinha vai gostar. Relato Selvagem, lembra? Dos 2 argentinos na briga de carro? Sim. Que os dois acabam carbonizados. E na Argentina virou até um... Não, eles tinham um romance. Não, eles estavam só brigando, lembra? Naquela coisa toda do... Era uma briga idiota de trânsito. E Sim. terminou eles morrem carbonizados no filme. Olha, já tem algumas perguntas aqui. Não pega fogo. A Aline Gredait
faz uma pergunta. É impressão minha ou tem aumentado muito os crimes envolvendo fisiculturistas, pessoas com o corpo absurdamente sarado e etc? Eu também tenho a mesma impressão, Aline. Não sei se é um recorte que a gente acaba trazendo aqui, Você mas... sabe o que acontece? Aline, vou contar para Paulinha também. Isso se chama onda. Então, assim, lembra da época do envenenamento? A gente só falava de caso de envenenamento. Agora, a agressão de pessoas, não necessariamente fisiculturistas, porque o cara lá de Natal nem era um fisiculturista, era um homem muito forte que fazia uso de anabolizantes e tudo mais. É o cara do Renê, do Gari, do Laudemir. Então, daqui a pouco, eu não sei o que acontece, mas são ondas, né? Então, assim, vem um monte de casos muito parecidos. Você vai ver, isso acontece muito. Aí, por exemplo, a gente espera que não, mas casos que envolvem criança, aí começa a vir vários envolvendo criança. Aí, violência doméstica, vários de violência doméstica. É impressionante isso, não é? Eu, assim, para falar em números, eu não tenho essa estatística, mas a impressão que eu tenho, sim, é que se trata de um crime em onda. Então, assim, e aí o que acontece? Mas esse negócio do anabolizante, já chega muita pergunta também sobre isso, Ale. Mas isso tem a ver com pode influenciar. Eu imagino. Pode. Para associar a crimes parecidos, as pessoas começam a publicizar esses crimes. Não é só isso. O algoritmo entende que teve muita procura e demanda e busca por isso, ele vai começar a te entregar mais isso. E aí parece que o universo só fala disso. Sim. Mas não é bem assim. Não é um retrato numérico da amostra. Quando você entende o algoritmo, porque o algoritmo ele tem uma curva. Aí que a gente, né, o que os especialistas explicam, que essa curva ela vai entrar num declínio, que é como se o algoritmo cansou. Então ele vai buscar outras coisas. Não que isso não volte, mas aí o que ele está pedindo... Não que tenha parado de acontecer. Seria uma ciência. Tá. O que a gente tem de dado é que crimes contra mulheres, esses sim estão numa ascendência muito grande. Sim. Crimes contra mulheres no ambiente doméstico, né? Porque quando a gente fala em violência, a gente separa, tem que separar, porque são coisas diferentes. Então, quando a gente fala em ambiente, no ambiente externo, comum, de convivência, os homens são os que mais matam, os que mais morrem. No ambiente doméstico, os homens continuam sendo os que mais matam e as mulheres são as que mais morrem. Né? Então, quando a gente não pode jogar tudo no mesmo barco e querer usar a mesma estatística, a mesma análise. Né? Senão, a gente está generalizando e a gente acaba chegando em resultados que não são fidedignos com a realidade. A realidade é multifacetada, por isso que a gente tem que separar para estudar. Né? E aí, já respondendo mais uma pergunta aqui, né? Se é masculinicídio e ele foi morto por ser homem, a gente está falando, homicídio. Já existe esse artigo, né? Já foi feito, chama 121 do Código Penal. É homicídio. Homicídio, matar alguém, ponto. Mas só existe, Se tem qualificadoras, aí a investigação vai levantar. É que assim... E o feminicídio é um crime autônomo. Por quê? Porque você hoje tem o número, né, infelizmente, de morte, né? Quando a gente fala de mulher, pela questão do gênero, por ela ser uma mulher, é muito grande. Por isso que ele é um crime hoje que está apartado. Mas quando um homem morre, já tem nome, gente, chama homicídio. Artigo 121 e tem um monte de qualificadora lá. Homicídio. Né? E essas leis complementares, elas vêm para dar conta daquilo que o legislador lá na década de 40 não deu. Conforme a gente vai estudando, quantas vezes a gente falou aqui que a ciência tem que trazer instrumento para o legislador? O perfilamento tem esse objetivo, porque a sociedade vai mudando, nós vamos aprendendo mais, nós vamos compreendendo mais cada peculiaridade de cada tipo de crime, e aí a legislação tem que acompanhar tudo isso. Né? É por isso que aparecem as legislações especiais. Vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem a Lei do Feminicídio, e eu espero que venham ainda muitas outras, adequando principalmente a questão dos criminosos sexuais, criminosos em série, criminosos que são psicopatas. É assim que a gente evolui. Que a gente tivesse uma lei incrível para tirar essas pessoas do convívio social. Sim. Elas não podem mais conviver conosco. Psicopata que comete esses crimes gravíssimos, isso não tem
ressocializar. Não existe. Ainda não tem. A ciência não conseguiu trazer nenhuma resposta. Serial estuprador. Não existe ex-estuprador. Ele é estuprador, ele só precisa de uma oportunidade para cometer crimes contra a dignidade sexual. Bem, ou seja, de mulheres, ou seja, de crianças, inclusive de homens também. Sim, que também está muito Que são subnotificado, invisibilizados. Esse é um outro problema. Também A invisibilização do homem enquanto vítima é uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente nos crimes sexuais, né? Porque é muito difícil. Acho que muito essa série dos irmãos Menendez, a história deles levantou muito essa questão, né? Como a invisibilização, né? ali como vítimas do próprio pai, como naquela época foi olhado de uma forma, hoje a gente já olha de uma forma diferente, mas mesmo assim ainda tem esse véu de um preconceito social e tal. É como se o homem fosse ser menos homem, porque Por ter sido vítima de um crime sexual. de um crime sexual. E mesmo quando a gente, né? Eu já escutei essa bobagem, a pessoa, a orientação sexual dela é um homem gay, e não significa que ele é menos homem. Ele é homem. A orientação sexual dele, ele gosta de outro homem. Ponto. Mas não as tem a ver pessoas com a masculinidade. confundem exatamente. tudo. Ele é menos homem? Não, ele não é menos homem. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui que tem a ver com esse lance de psicopata. Eu fiquei até preocupada. Corte de Marte. O que a gente faz para se proteger de um psicopata dentro de casa? Vixe, Como um irmão, por exemplo. meu Deus. Corte de Marte, sério isso, hein? Denunciar. É, Começando. denunciar, né? Pode ser que não seja um psicopata, mas, pelo que eu tô vendo, essa pessoa está causando um estrago, pelo menos emocional. Né? Eu acho que procurar ajuda para você ter formas de lidar com isso e se blindar dessa pessoa. Se não for possível um isolamento físico e morar em outro lugar, e etc., porque a gente sabe que é muito difícil isso, pelo menos um isolamento emocional. Né? Existem várias ferramentas para a gente fazer isso que vão ajudar você a ficar num ambiente que seja disfuncional e ferramentas que te ajudem a sair, a montar um plano para sair disso. Tá? Eu não sei qual é a sua idade. Não sabe nem se é seu irmão, alguma né? coisa assim. Pois é, jogou mas aqui. assim, Busque busque ajuda. Um amigo, né? Tá? Pode ser, de repente, ser. um amigo. Busque ajuda. Existem ONGs que fazem tratamento psicológico gratuito, procure isso. Existem psicólogos, principalmente psicanalistas, que fazem por valores sociais ou mesmo pro bono. E uma coisa muito importante que pouca gente sabe, as faculdades que oferecem cursos de psicologia têm clínicas escola. E essas clínicas oferecem atendimento gratuito. Né? Você fica lá numa fila de espera e aí você é chamado. A Unip tem, a Fundação Santo André tem. Tem direito a algumas sessões, não é isso? Sim. Sim. Isso é muito bom. Normalmente, elas oferecem um plantão psicológico que você chega e é atendido, tem direito aí a 4 retornos. E, se for necessário, você é encaminhado aí para essa lista para ser atendido pelos alunos com supervisão de especialistas, tá? Vocês não são jogados assim de qualquer jeito, não. Não, se é você que está sofrendo isso, gente, procure a autoridade policial. Sim, no caso de violência, aí é caso de polícia. Protetiva, não é? Porque assim, não se brinca. Se você acredita, né? Você está vendo alguma coisa que está parecido com tudo aquilo que a gente está falando aqui, se proteja. E hoje é uma questão de autoproteção, inclusive fazer um boletim de ocorrência, explicar para a autoridade policial, estou passando por isso, o que eu preciso, né? Preciso de uma medida protetiva. Os bons policiais vão lhe ajudar. É muito importante que as pessoas se protejam. De novo, tem alguns perfis de criminosos que são muito perigosos. Sim. E a Aline Gredaide, ela falou que a questão que ela estava colocando é sobre o uso de anabolizante. Se o uso de anabolizante tem um impacto... No humor tem, na regulação do humor, né? Algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos. E depende de qual substância a pessoa usa. A testosterona, a gente já sabe que ela tem uma tendência a interferir na agressividade, na regulação de impulso, né? Que ela vai agir ali no sistema límbico, córtex pré-frontal. Então, a pessoa tende a ficar mais irritadiça, às vezes até mais depressiva e com menos controle de impulso. Então, a pessoa explode. Mas existem substâncias que são ainda piores, né? Substâncias que não são nem para uso humano,
né? Aliás, tem substâncias que estão proibidas por uso em gado e tem gente usando no próprio corpo. E essas substâncias são terríveis, Meu Deus, que tá? loucura, né? Tanto em relação à agressividade, controle de impulsos e doenças que vão aparecer posteriormente, como demência, Alzheimer, etc. Então, pode sim. Olha, foi maravilhoso. O pessoal do chat queria agradecer, inclusive, pelas perguntas muito boas no nosso Pinga Fogo. Gostei, viu? Tá chegando depois? Não deu tempo de perguntar? Tem algum caso? Ah, gente, será que a gente só não trata aqui esse último casinho que estava bem no começo do programa? Você sabe alguma coisa desse caso, Carla? Vamos ver, Qual? senão a Carla traz amanhã. É o caso Miriam Brandão, que aconteceu nos anos 90. Sim, é um caso já bastante antigo, né? E aí, ó, quer ver? É um caso... Da menininha, não é? Uhum. 4, 5 anos, alguma coisa assim. Caramba! É uma É. criança. Peraí, eu vou procurar Ó, aqui. Elas estão resgatando aqui para a gente fechar o programa eu e pedi satisfazer pro o pessoal chat. aqui lá da produtora para me levantar esse caso. Nesse ó. tempo, vocês Não podiam existe dar nenhum, like. porque assim, aqui, ó, quer ver? Ela foi Peraí. sequestrada, Isso. tinha 5 anos. Tá aqui, ó, Eles aqui, mataram ó. a menina porque ela chorava muito. Isso aconteceu em Contagem, em Belo Horizonte. Um beijo para minha equipe lá, que já me mandou aqui agora, ó. O nome dela é Miriam Brandão, ela tinha 5 anos e os criminosos são William e Wellington Gontijo, que são os irmãos, e a Rosimeire Pinheiro, que foi cúmplice. O modo do crime, eles sequestraram, asfixia com éter e o corpo foi queimado no cativeiro. Meu Deus. Eles foram, isso aí teve uma cobertura bastante grande, até no MGTV e em canais locais nacionais. O Gontijo pegou, gente, 32 anos, a Rosimeire 18, e a certidão de óbito foi concedida, veja só em 2014, 30 anos após o crime. Caramba. Gente, que absurdo, Imagina o né? sofrimento A gente dessa pode família. trazer mais coisa aqui. Vamos- Olha, então você que quer saber mais detalhes de crimes, sejam atuais. a mãe foi ativista há bastante tempo, que é Caramba. a Jocélia Brandão, né, depois da tragédia, porque imagina, né, os seus Nossa. filhos... Nossa, consigo é nem muito imaginar. sério, muito É um sério. irmão matando o outro. Você que tem dúvida, então aproveite aí a área dos comentários, chegou depois, não pôde participar do chat, deixe suas perguntas ali. A gente está sempre de olho nos casos para poder atualizá-los aqui no nosso Caso a Caso. Muito obrigada, não foi hoje que eu vivi o sonho de ter 200 likes numa segunda, mas em breve, chegamos a 160. Então queria Faltou agradecer pouco. você que generosamente Faltou pouco. deu um like aqui no programa. Isso é muito importante, Eu parece vou uma mostrar chatice. coisa só agora no finalzinho, só para ver quem ficou até o final. Vai ter que escreve ali, ó, para amanhã. Vou mostrar só para Alessandro que eu tenho nas minhas mãos. O que será, gente? Uma carta. Exatamente. Nossa! Uma carta, que não é Essa uma carta mulher tem de acesso amor, a tudo. mas é uma Olha, carta, ó. Vamos eu aqui já para tô baixo. curiosa. Que é uma confissão, É. uma carta de confissão. Amanhã. Amanhã, Ó, e olha a data da carta. Tu é muito rápida. Data hoje, de hoje. uma confissão. 8/9/2025. Fica registrado, É uma então. carta que não é de amor, mas em breve. Amanhã, Agora Carla que letra, hein? Albuquerque vai registrar, vai nos contar tudo sobre uma carta. Uma carta. E olha, De gente, eu confissão. estou passada, porque assim... Porque a eu gente preciso- acertou. Não só, exatamente, mas olha só, o português da carta está... A Carla vai matar a gente do está coração, com- Carla. Não, Pelo amor de está com a Deus. ortografia correta, bem pontuada, e a letra? Olha que letra Tá organizada. organizado, né? Gente, vocês vão me Gente, tá melhor infartar que a aqui. minha. Pelo amor de Deus. Você vai contar ou não vai contar, Carla? Olha de quem aqui. que é essa carta? Agora eu tô aqui desesperada. Não, É amanhã? Amanhã. Então amanhã eu espero Amanhã, vocês, às gente. 18 horas aqui no Caso a Caso. Eu não vou conseguir dormir, porque Carla tem segredos, investigações Ela e faz isso fontes. com a gente. Ela faz isso Então com os vai amigos. ser só amanhã. Muito obrigada. Espero vocês. Beijo Tenho pra certeza que vocês. vocês estão curiosos também. Até amanhã.